get to hear me now. Bom, é bom que tenhamos claro que o Enem raramente deixa de fora as referências ao mundo do trabalho, não é? Invariavelmente em abordagens em contextos distintos, mas o Enem sempre trata o mundo do trabalho, não é? E eu acho que esse ano, dos 100 anos da Revolução Russa, há alguma probabilidade de que alguma coisa relativa a isso venha, não é? Relacionado inclusive à história do Brasil. Embora o Enem não se caracterize por ser uma prova marcada por fatos ou qualquer coisa do tipo. Mas lembremos-nos o seguinte, né? Desde a chamada Era Mauá, onde se constitui o embrião do que viria a ser a classe operária brasileira, passando no início do século XX pela convocação do Congresso Operário Brasileiro no Rio de Janeiro, até, por exemplo, o surto de industrialização que o Brasil vive na Primeira Guerra Mundial, a gente começa a perceber a intensificação do processo de formação da classe operária brasileira e, mais do que isso, o operariado, na sua esmagadora maioria, vinda do estrangeiro, não é isso? Vinda da Europa, enquanto mão de obra qualificada, até porque nós não tínhamos sequer uma política de qualificação de mão de obra. Coisa que nós vamos ter apenas com Vargas, quando ele cria o Sistema S, né? O Estado se mostra preocupado em qualificar a mão de obra. Pois bem, é bom que lembremos-nos que a chegada em massa desses operários imigrantes europeus, muitos deles italianos aqui, na verdade desloca uma vanguarda operária para aqui. Operários conscientes, alfabetizados, ideologicamente vinculados à esquerda, invariavelmente vinculados ao anarcossindicalismo, não é? E que chegam aqui e se deparam com uma oligarquia proto-escravista, não é? Precaríssimas condições de vida e de trabalho, ausência de qualquer política de proteção previdenciária ou trabalhista, não é? E com o movimento sindical criminalizado pelas oligarquias. Essa criminalização, na verdade, você percebe já desde a Lei Adolfo Gordo, de 1907. Não é isso? É uma trombada, na prática, esse processo de fluxo em massa de operários imigrantes, com essa mentalidade e essa estrutura oligárquica de dominação da República Velha. Isso explode na Greve Geral de 1917. A Greve Geral de 1917 coloca o operariado no centro da fazer histórico. Não é? Você passa a ter a história sendo escrita pela tinta da caneta da classe operária pela primeira vez na história desse país. Não é isso? Bom, é bom que se diga que a Greve de 17 ela é historicamente, ela é ideologicamente, ela é politicamente importantíssima, exatamente porque coloca a classe operária no centro. Agora, sob o ponto de vista dos ganhos corporativos, efetivamente, do que se reivindicava, ela é derrotada na prática, não é isso? Por uma série de fatores e, fundamentalmente, pela brutalidade da polícia paulista, mais especificamente. Muito bem, esta vanguarda anarco-sindicalista, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, ela começa a ser questionada pela base operária. A liderança dela, a maneira como ela conduziu a greve, os resultados praticamente nulos, sob o ponto de vista de ganho corporativo da greve, abrem espaço para o questionamento da vanguarda e da liderança anarco-sindicalista. Coincidentemente, no mesmo momento que nós estamos tendo a Greve Geral de 17 aqui, nós temos a Revolução Russa lá. E isso é muito interessante, porque isso faz com que o movimento operário no mundo inteiro passe a olhar a luta de classes, não é, pelas lentes do marxismo e cada vez menos pelas lentes do anarcossindicalismo. E o Brasil não é diferente, não é? A consequência disso é que 5 anos depois, em 1922, nós temos a formação do Partido Comunista do Brasil. Não é? Mais interessante ainda é entendermos que a maioria do Comitê Central, que funda o Partido Comunista do Brasil, eram antigos militantes anarco-sindicalistas que rompem com o anarquismo e que aderem ao marxismo. Eu acho que essa é uma dica considerável, embora, repito, o Enem não tem por prática insistir em datas ou eventos que marcam determinado período histórico. É isso. Tranquilidade e uma boa prova.